Olá pessoal, antes de começar vou deixar bem claro que isso é um teste e não aconselho ninguém a repetir esse tipo de instalação. Por quê? Porque eu nunca fiz e não sei o resultado. Essa é a primeira vez. Normalmente eu instalo o ventilador assim. Eu faço um furo no centro do suporte do ventilador, faço um furo na laje e coloco uma barra roscada. Passando a laje, depois eu coloco uma arruela e uma porca lá em cima no forro ou no telhado. E depois coloco também uma arruela e uma porca aqui. Assim eu confio. E mesmo assim, ainda parafuso na caixinha ou no suporte de laje. Normalmente eu faço assim. O fabricante do ventilador não aprova a instalação direto no suporte de laje feito de plástico. Por isso que eu acabei de falar que isso aqui é um teste. Já já eu mostro o que é isso aqui. Tem outra maneira também, pessoal, que eu faço. Antes de concretar a laje, eu coloco a caixinha assim, ó. Corto um pedaço da barra roscada e coloco direto na caixinha. Porca a arruela aqui. Porca a arruela aqui. A mesma coisa aqui. Aqui eu coloquei uma porca, uma arruela de 1/4, uma arruela de 5/16 e outra porca de 1/4. A barra também 1/4. O que é isso aqui? Depois de encaixado isso aqui na laje, o pedreiro concreta e isso fica dentro do concreto. Não tem como retirar. Por quê? Porque isso aqui não consegue sair do concreto. Então esse pino aqui, essa haste, fica firme. Aí, como eu falei, é só fazer um furo no centro do suporte do ventilador, colocar aqui arruela e porca e parafusar nas orelhas aqui, orelha ou lingueta. Este fabricante chama isto aqui de orelha. Então, esse suporte aqui é de 25 centímetros. Ele entra no lugar da lajota de 25 centímetros. E aqui o fabricante colocou algumas observações. A primeira aqui: peso máximo nas orelhas de plástico, 800 gramas. Aqui, ó. Tem mais um aqui, ó. Para lustres pesados e ventilador, use haste fixa lustre. Aqui. Do outro lado aqui, no litoral, use haste fixa lustre de aço inox. Por que aço inox? Para evitar a corrosão. Ok? Então, isso aqui, eu faço isso aqui quando posso, quando eu estou montando a laje, assim. Ou, quando já está montado, eu furo a laje, coloco a porca e a arruela por cima da laje. Depois, isso aqui no suporte também. Pessoal, quando a casa, o comércio, a indústria tem 2 andares e o ventilador precisa ser instalado na laje inferior, não dá para varar a laje por causa do piso que tem em cima. A única maneira que eu instalo é deslocando, não colocando o ventilador aqui. Coloco uma placa cega aqui e aqui instalo o ventilador
com chumbador. Mas mesmo assim, eu não acho isso bacana. Prefiro, se der, né, já deixar a caixinha preparada para receber o ventilador ou lustre. Dessa maneira. Eu não achava necessário falar, mas vamos lá. Isso aqui, ó, é de plástico. Tem um movimento aqui, se forçar. Se o pedreiro jogar o concreto com muita força aqui, pode quebrar a caixinha. Então, um conselho: peça para o pedreiro fazer uma massa forte de areia e cimento e cobrir a caixinha aqui, aqui e aqui, antes de concretar a laje. Um dia antes, lógico. Então, vamos lá, pessoal. Essa aqui é a caixinha que eu instalei na minha laje, que eu utilizei na minha laje. Ela tem aqui 30 centímetros, substitui lajota de 30 centímetros, e aqui lajota de 25. Então, por que eu falei que é um teste? Porque esse suporte de laje tem uma orelha aqui, uma aqui, outra aqui, outra aqui. Orelha ou lingueta. São 4 pontos de fixação, mais um lá no fundo. Então, eu decidi fazer um teste. Utilizar todos os pontos para fixar o suporte. Então, o que eu fiz? Utilizei os dois, vamos dizer assim, os dois inferiores. Dá para ver aqui? Esse aqui. São inferiores. Direto, utilizei para fixar o suporte do ventilador. E os dois superiores aqui, eu coloquei uma fita perfurada aqui e aqui. Fiz um furo no centro e prendi a fita perfurada, esta aqui e a outra que está lá fixada lá no fundo da caixinha. É seguro? Não sei. Isso é um teste. Mas aqui eu estou instalando para mim e eu posso acompanhar. Então eu vou testar. Parafuso que eu utilizei aqui. Um parafuso de 1/4. Este aqui. Fiz um furo de 1/4 e coloquei um parafuso de 1/4. 1/4 por 1. E o do fundo, eu usei um parafuso 3/16 por 1. Todos com porca e arruela. Esse aqui eu não coloquei a arruela, mas vou colocar. Pessoal, eu esqueci de falar. Eu utilizo barra roscada de 1/4 para o ventilador leve. No caso, um ventilador até uns 3, 4 quilos. Acima disso, eu utilizo barra de 5/16. Ok? Pessoal, é assim que a cinta perfurada ficou na peça. Eu coloquei uma aqui para a orelha do suporte, e essa aqui para a lingueta que fica, ou orelha que fica no fundo da caixinha. Como eu falei, eu fiz um furo aqui e prendi as duas cintas.
as duas fitas. E eu utilizei aqui um parafuso de 1/4 por 1. Voltando aqui para a caixinha, essa observação aqui não apareceu. Ok? E eu esqueci de falar essa quantidade. Quanto deixar aqui de barra? É só deixar da mesma altura da ferragem da laje, da treliça da laje, que o concreto cobrirá toda essa haste e a ferragem da laje. Aqui, eu esqueci de falar também, é só deixar 1 centímetro a mais que a caixinha. É o suficiente. Agora eu vou instalar o suporte do ventilador naquele suporte de laje ou caixinha de laje. E olha a situação, a quantidade de fio. Será que dá? Pessoal, olha a bagunça agora. Eu retirei os fios para ter acesso lá naquela orelha ou lingueta, como queira. E esses 2 fios aqui já estavam passados. Eu já mostrei essa instalação no canal. Olhem a descrição do vídeo. E por que eu passei só 2 fios? Eu vou mostrar para vocês o porquê. Só por curiosidade, esse aqui é o neutro da iluminação. Como eu sei a cor do cabo, azul, a bitola do cabo, 1,5, e ele também está ligado aqui no soquete, na rosca do soquete. Esse aqui é o aterramento da tomada, cabo 2,5, e esse aqui é o retorno da lâmpada do lado. Então é isso, pessoal. Eu vou continuar aqui a desarrumar. Pessoal, já coloquei no fundo da caixinha e já apertei. Aqui, ó. Ali. Já fixei o suporte do ventilador no teto, conforme eu já mostrei. E organizei os fios, tomando cuidado para o parafuso não furar algum cabo. Eu falo fios, mas são cabos. Então, pessoal, aqui como eu liguei neutro, uma ponta para o ventilador, outra ponta para a lâmpada. Dá para ver? O amarelo é o retorno da lâmpada que já estava no prédio. E os cabos cinzas eu liguei nos 2 pretos, que um é para ventilador e o outro para exaustor. Ventilador, o ar para baixo. Exaustor, o ar para cima. Ok? Então agora deixa eu ver se eu consigo organizar aqui, levantar. Opa! Não estou enxergando, mas vamos lá. Vou organizar aqui. Ok, tudo certinho. E essa canopla, com o tempo, ela desce. Então eu costumo colocar uma abraçadeira aqui, ó. Coloco uma abraçadeira aqui, aperto e pronto.
finalizado. Agora é só instalar o comando do ventilador e colocar a lâmpada. Então, pessoal, como eu falei, o fio já estava no prédio e eu deixei uma sobra até exagerada aqui. Então, o preto é fase e esses dois aqui, os dois cinzas, retorno do ventilador, um para exaustão e outro para ventilação. O capacitor está aqui, capacitor com 3 fios, já está ligado no comando do ventilador. O capacitor é para auxiliar a partida. E eu vou ligar o comando original. Só tem um porém. Eu não vou ligar o interruptor. Por quê? Porque eu liguei a lâmpada no interruptor do prédio. Já já eu mostro como ficou para vocês. Então, aqui o azul do interruptor que eu não vou ligar, o branco a fase e os dois retornos. Pessoal, já liguei aqui. Aqui eu liguei o fase. O da lâmpada, como eu falei, eu inutilizei aqui, isolei. Nunca deixe o fio sem isolação. Não pode. Ele pode encostar em algum lugar e queimar o controle. Aqui, retorno 1, retorno 2 do ventilador. O capacitor é no próprio controle do ventilador. Então aqui retorno 1, retorno 2. Exaustão, ventilação. Aqui. Essa seta para cima, exaustão. A seta para baixo, ventilação. Se estiver invertido, inverta esses cabos aqui. Retorno 1, retorno 2. É só inverter. Agora é encaixar ali. Organizar os cabos aqui e encaixar. O capacitor, aqui tem o encaixe dele aqui. É essa posição que ele fica encaixado. Qualquer coisa fora disso aqui vai dificultar na hora de encaixar todo o controle na caixinha. Então essa é a posição do capacitor. Então, pessoal, já coloquei sem nenhuma dificuldade, só organizar o cabo, como eu falei. Eu inutilizei esse interruptor porque a lâmpada continua no prédio. E ventilação, exaustão e baixa, média e alta velocidade. Pessoal, agora dá para entender o que eu falei um pouco antes. Eu liguei a lâmpada na iluminação original do prédio e o ventilador no comando que veio com ele. E o circuito, qual circuito que eu utilizei ali para alimentar o ventilador? Eu liguei o ventilador no circuito de iluminação, o ventilador e a lâmpada, porque o consumo desse ventilador é de 127 watts. Ele é de 127 watts por 127 volts. Então, o circuito aqui suporta essa carga. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. De novo. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, como eu falei, eu liguei a lâmpada no prédio. Agora o ventilador.
Então eu vou colocar em ventilação, velocidade baixa. Essa é a velocidade baixa. Ventilação. Velocidade média. Essa é a velocidade média. Velocidade alta. Está no máximo. E bem instalado. Tá alinhadinho. Ok. Eu vou abaixar a velocidade para a velocidade média. O manual do ventilador diz que eu posso inverter sem desligar. Então vamos lá. Exaustão agora. Já acionei, ele está parando e não queimou. Bacana esse ventilador. Pessoal, uma observação aí. Nem todo ventilador aceita isso. Tem que parar o ventilador primeiro para inverter a rotação. É que esse ventilador permite. Ele tem uma proteção. Ok? Então, é isso aí. Eu fico por aqui e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.